Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um módulo específico, que ainda cobra-se muito em algumas prefeituras e algumas estatais e autarquias, que é sobre o Office 2007. Apesar de já estar defasado, que nós já temos mais 3 versões na frente, nós podemos considerar a 2010, a 2013 e 2016, ainda assim se cobra em muito 2007. Até porque as funções, são as mesmas. Os atalhos e as nomenclaturas podem ter modificado, mas a principal função de um Excel é planilhas e funções. Então, continua-se o mesmo, então cobra-se ainda, ok? Então, sem mais delongas, vamos conhecer as estruturas básicas para diferenciar, o 2007 das outras versões. Bom, gente, para quem já trabalhou com o 2007, sabe-se que teve uma grande diferença se comparado ao seu anterior, O seu anterior era o Office 2003. 2003. E qual que é a principal diferença para a nova versão 2007? É isso aqui, a sua extensão. Professor, não sei o que é extensão. Então, sinto muito dizer que você pulou a aula de sistemas, sobre software. Todo software ele gera um arquivo e esse arquivo ele tem uma extensão específica. Para que serve a extensão? Para definir que tipo de arquivo ele é. Por exemplo, se nós estamos trabalhando com um documento que tem a extensão .docx, sabemos que ele foi criado, através do Word 2007 em diante, 2007, 2010, 13 e 16. Se eu tenho um documento com a extensão .doc, eu sei que eu utilizei a versão 2003 ou anteriores. Então, olha a primeira grande diferença. A versão 2003, uma versão anterior da 2007, gerava uma extensão .doc quando se trata sobre Word, certo? Só que o nosso foco da nossa aula hoje vai ser sobre planilhas eletrônicas. Nós iremos falar sobre o Excel. O Excel é a mesma coisa, A 2003 geraria uma extensão XLS, tá? Já a versão 2007 ele gera a extensão XLSX. E o PowerPoint ele segue a mesma nomenclatura. Era a extensão .ppt e foi acrescentado o X no final. Então agora fica .pptx. Então o macete que você vai ter é o seguinte: a partir de 2007, 2007, 2010, 2013 e 2016, todas as extensões padrão, tá? Gravem esse nome porque essa pegadinha já caiu em concurso público. Todas as extensões padrões são com a nomenclatura X no final. Então é DocX, XLSX e PPTX, ok? E aí já caiu uma seguinte pergunta. Sabendo que o Word 2007 ele gera, e aí pode cair essa palavra, padrão ou nativo, Ele gera uma extensão DocX, por exemplo, para o Word. Excel gera uma versão XLSX. Ele vai te perguntar o seguinte: é possível abrir ou salvar com uma extensão anterior? Então imagine que nós estejamos utilizando o Excel. Ele está perguntando o que na questão? Eu posso salvar uma extensão XLS? Pode, tá? Então você tem que ficar muito antenado com essas pegadinhas. Eu não só posso salvar, como também eu posso abrir, tá? Então você pode abrir uma versão anterior e você pode salvar mesmo que você esteja utilizando, uma versão mais atual. Então olha a pegadinha aí. Se perguntar qual é o padrão, XLSX. Se ele perguntar se pode abrir uma versão anterior, pode. E outra coisa importante também, que é comum fazer pegadinha. A partir da versão 2010, o Office 2010, é possível você salvar todos os arquivos na extensão .pdf. Professor, vou até apagar essas nomenclaturas aqui para facilitar o entendimento. Professor, o que é uma extensão .pdf? Uma extensão .pdf, é uma extensão somente de leitura. Então, o que vai acontecer? O usuário vai abrir aquele arquivo e só vai poder visualizar o conteúdo. Ele não vai conseguir alterar ou manipular. Agora, se eu passo para o usuário uma extensão .docx, ele vai conseguir alterar e manipular.
a não ser que você coloque senha, que nós veremos também na aula de hoje. Se você colocar XLSX, ele vai conseguir manipular também, e PPTX ele vai conseguir manipular também. Então imagine só que você seja um professor, assim como eu, certo? Você vai passar um conteúdo para um aluno, ou vai compartilhar um conteúdo para uma outra pessoa, e não quer que aquela pessoa altere o conteúdo. Então para isso você passa uma extensão .pdf, certo? Olha a pergunta de concurso público. Como o Office 2007, queira ou não, já é uma versão bem defasada, né? 10 anos aí de mercado, o que acontece? Ela não tem essa opção para salvar como PDF. Então olha a pegadinha aí. Se cair no concurso público, sabendo que você está utilizando o Excel 2007, é possível salvar o seu arquivo em PDF? Falso, tá? Ah, mas eu já ouvi falar que tem pessoas que utilizam o Office 2007 e conseguem salvar em PDF. Sim, mas para isso você tem que instalar um plugin, tá? Professor, não sei o que é um plugin. É um software, né, que vai fazer essa função. Então, por padrão, qualquer aplicativo, qualquer Word, qualquer Excel, qualquer PowerPoint que for do pacote 2007, tá? Independente de versão português, inglês, né? Standard ou a versão de estudantes, né? Que nós temos aquela versão focada que é a mais básica, Home, né? Home Basic, por exemplo, ele não é permitido salvar como PDF, desde que você instale, você entre dentro do site da Microsoft e instale um plugin, né, que é um software que vai fazer esta função. Então, olha a pegadinha aí. Temos duas pegadinhas que podem cobrar só na parte do Office 2007, só na parte tanto do Excel, do PowerPoint, né, ou Word. Ele pode cobrar o seguinte: qual que é o formato nativo, padrão? Sempre vai ter o X no final. Segundo, ele pode perguntar: eu posso abrir versões anteriores? Pode. Terceira pegadinha: é possível salvar como PDF? Depende. Se você instalou o plugin da Microsoft Office, vai ser possível. Se você não instalou, ele não consegue, ok? Então, só isso, né? Só para saber os conceitos básicos. Agora a gente vai entender a sua, né, estrutura, como que se dá a estrutura do Excel 2007, que é o foco da nossa aula, ok? Galera, nós vimos anteriormente sobre os conceitos básicos, né, as nomenclaturas e extensões. Agora a gente vai ver sobre a estrutura, tá, do Office 2007, referindo-se, né, ao Excel propriamente dito. Bom, assim como as versões 2007, 2010, 2013, 2016, a estrutura é a mesma. Tem dois componentes que sempre vai existir, que são as guias e os grupos, tá? Professor, o que seriam as guias? As guias seriam os conjuntos maiores de opções, né? Então nós temos início, inserir, layout de página, fórmulas, dados. Assim, quando eu posiciono meu cursor e clico, vai abrir algumas opções. Essas opções que se abrem são os grupos. Então os grupos, o que seria? Seria comandos, né? Opções de formatações que estão relacionadas a uma determinada guia. Todo e qualquer aplicativo do Suite Office tem isso. Então quer dizer que o PowerPoint tem? Tem. O Word tem? Tem. O Excel tem? Tem. Então sempre vai ser baseado nessas duas coisas. Outra coisa que é importante: acesso rápido. Acesso rápido fica nessa parte superior, tá? Essa parte superior aqui, normalmente vem cadastrado três coisas: salvar, desfazer ou refazer. Já caiu no concurso público perguntando o seguinte: essa guia de acesso rápido, ela é padrão? Como assim padrão? Sempre vai existir somente esses três ícones? Não, você pode personalizar, certo? Como assim personalizar? Eu quero colocar, por exemplo, a opção de recortar, de copiar, de colar. Você pode? Pode. Ele colocou aqui que são os três mais utilizados, que você salva um documento, você salva uma planilha, você salva uma apresentação, você refaz ou desfaz uma alteração, ok? A grande diferença que existe entre o Suite, na verdade não só o Excel, mas todos os aplicativos do Office 2007 para os demais, é essa bolinha aqui, tá? Essa bolinha aqui é chamado de botão Office, tá?
Ah, para que serve esse botão Office? Você vai mexer com a estrutura do seu arquivo. Como assim estrutura do seu arquivo? Você pode abrir um novo documento, você pode salvar um documento, você pode proteger um documento, certo? Ele então tem a mesma nomenclatura, se você quiser fazer uma comparação com as versões mais novas, com o botão arquivo, tá? Então lá no 2010 é arquivo, por exemplo, lá onde você vai mexer com a estrutura. Aqui é o botão Office, que é o botão do Office realmente, tá ok? Então ele tem a mesma função, né, baseada no arquivo. Claro que as nomenclaturas vão ser diferentes, mas a ideia principal é praticamente a mesma, é onde você vai mexer com a estrutura do seu arquivo, ok? Bom, outra coisa que eu preciso saber, agora já focando no Excel. O Excel, ele é, né, um editor de planilhas eletrônicas. E como que ele trabalha? Ele trabalha baseado em células. Professor, o que é uma célula? É a menor unidade de informação de uma planilha eletrônica. E ela é composta por duas informações. Informação da coluna, tá, que é na posição vertical, e sempre vai ser representada por letras. Sempre vai ser representada por letras. E também ele tem a informação das linhas, que é na posição horizontal. Então o senhor está querendo dizer para mim que uma célula tem duas informações de identificação? Isso mesmo. Ele tem uma informação sobre a coluna e ele tem uma informação sobre linha. Olha a pegadinha que cai em concurso público. Ele fala o seguinte... Vou até desmarcar essa opção aqui da barra de endereço, que ele está mostrando que é A1. Mas eu vou mostrar para você como que eu identifico. Ele pode cobrar uma pergunta bem básica, né? O seguinte, imagine que o cursor esteja posicionado, né? Vamos supor que ele dá um print ou ele dá uma imagem de uma planilha e pergunta. O cursor, né, está marcado porque está selecionado, ele fala o seguinte, partindo, né, do cursor esteja nessa posição. Qual célula ele selecionou? Bom, você vai ter que analisar a posição da coluna e a posição da linha. Só que aí você pode fazer o seguinte. Bom, ele está na posição da coluna A e ele está na posição da linha 1. A1. E ele pode colocar também, né, isso aqui lá no gabarito. Posição 1, né, da linha 1 e na coluna A. Como que eu vou diferenciar? Gente, não existe célula que inicia sua identificação por linha, sempre por coluna. Então, para você gravar, sempre uma célula começa por letra. É isso mesmo, sempre uma célula começa por letra. Então, significa o seguinte, que é A1, B1, C1, D1 e assim sucessivamente. Não existe um A, um B, um C, um D, ok? Então gravem isso, por favor, porque isso vai fazer até diferença quando a gente trabalhar com funções, né? Que seriam os cálculos propriamente dito. Não existe um A, A1, A2, A3 e assim por diante. Pode acontecer também o seguinte, ó, imagine só. Eu estou falando de células. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Banpará 2018, cargo técnico bancário. Nós, aqui da Lá Concursos, nós preparamos não um curso normal. Gente, papo sério, papo reto, um curso super competitivo, um curso ponto a ponto digital, um curso super atualizado que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês estarão bastante competitivos para o dia da prova, no dia 6 de maio de 2018. Nós, aqui do Lá Concurso, em especial eu, professor Luiz Antônio, que sou professor de atendimento, vendas e conhecimentos bancários, eu fiz um reforço pedagógico gigante, cara, gigante, pode ter certeza, cara. Papo reto, aqui não é com papo de vendedor, não. Eu sou responsável pelo site. Pode ter certeza que você fazendo investimento aí de apenas 10 parcelas de R$30, você terá aí reais condições de competir por vagas nesse concurso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Já esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? É muito fácil.
clique aqui em cima, aliás, aqui embaixo, né? Clique aqui embaixo, você faz um pequeno cadastro no nosso site, você poderá aí efetuar o download gratuitamente dessa videoaula que você acabou de assistir, que aliás é uma videoaula pequeno, 10, 20% da videoaula, só é um pequeno trecho demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui! Clique like.